A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Desejo aí a todos uma boa noite. Na paz do nosso Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma vez estudarmos a nossa lição. Hoje estaremos estudando a última lição desse primeiro trimestre de 2020. Estaremos aí aprendendo um pouco da palavra de Deus nessa oportunidade que Deus nos concede. Que Deus em Cristo venha vos abençoar, venha nos agraciar com a sua poderosa presença, nos ajudando. A lição de hoje, meus queridos, para não tomarmos muito tempo, é a lição de número 13 da nossa lição bíblica, lição de número 13, datada dia 29 de março. Dia 29 de março será ensinada essa lição. O título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Então vamos estudar acerca desse tema, o novo homem em Jesus Cristo. Então, o novo homem em Jesus Cristo será essa lição que nós iremos, nesta oportunidade, estaremos estudando, aprofundando sobre o novo homem em Jesus Cristo, alguns pontos, 3 pontos que a nossa lição vai nos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo, e aí vamos estar aí aprofundando em nome de Jesus nesta oportunidade. O texto áureo é bem conhecido, Efésios 4:13, fala assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então estaremos estudando acerca aqui do novo homem em Jesus Cristo. Muito interessante esses pontos. Temos 3 pontos para nós alcançarmos nesta lição, bem importante. Esses 3 pontos para nós alcançarmos, e aí estaremos estudando acerca desses 3 pontos. O primeiro ponto, vamos estar apresentando o nascimento do novo homem, o nascimento do novo homem, como surge o nascimento do novo homem. Estaremos aprofundando sobre esse tema e também estaremos a explanar sobre a justificação do novo homem também, e terceiro, estaremos enfatizando a santificação do novo homem. Então, esses 3 pontos que nós estaremos alcançando na lição de hoje, temos certeza que Deus estará abrindo o nosso entendimento e nos ensinando a sua poderosa palavra. A verdade prática, para não ficar de lado, diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Que verdade prática muito poderosa para as nossas vidas. Então, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição, olha só, espiritual, moral e ética. Então, a salvação em Jesus Cristo, ela tem uma grande responsabilidade em nossas vidas, e aí leva-nos à perfeição espiritual e moral. Primeiro ponto da nossa lição é acerca do nascimento do novo homem. É o primeiro ponto, é o nascimento do novo homem. O segundo é a justificação do novo homem. E terceiro e último é a santificação do novo homem. Então, para nós entendermos esses 3 pontos, o nascimento do ser humano, primeiro ponto, o nascimento. Segundo, a justificação do novo homem. E terceiro, a santificação do novo homem. Então, esses 3 pontos que nós estaremos aí abordando nesta lição, no decorrer da lição. Primeiro ponto sobre o nascimento do novo homem, diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo nascimento não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus e da água e do Espírito. Então estaremos assim aprofundando nesse tema. Primeiro subtópico do primeiro ponto fala assim: nascido não do sangue nem da carne. Primeiro tópico aí, nascido não do sangue nem da carne. É interessante.
Aqui fala assim, no prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem de sangue, nem da carne. Mas, apesar do pecado, o primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênese, um novo início, a comunhão plena com o Pai Celeste. Então, é nascido não do sangue nem da carne. Então, interessante que no texto onde Jesus tem um diálogo, uma conversa ali com Nicodemos, mestre da lei, conhecedor da lei, um homem muito conhecedor da lei, das escrituras, mas não tinha uma experiência ainda de vida eterna, não tinha uma experiência ainda com Jesus, não tinha uma experiência ainda com Deus de salvação, então tinha suas dúvidas. Então Nicodemos era um homem zeloso da lei. É tanto que a Bíblia diz que ele vai procurar Jesus de noite, para que muitas pessoas não vissem ele nesse ato de fé ali procurando a Jesus. Então nos mostra a palavra que ele tem uma dúvida e Jesus traz ali o esclarecimento para aquela dúvida. É tanto que Nicodemos mais faz uma pergunta, uma indagação a Jesus: mas como eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Então Jesus disse que ele precisava nascer de novo, mas ele não entendeu qual era o novo nascimento que Jesus estava explicando. Ele não entendeu qual era o nascimento que Jesus estava falando. Que Jesus falava do nascimento da água e do Espírito. Então, esse nascimento que Jesus estava falando, ele diz: mas como eu posso nascer ou voltar para o ventre da minha mãe de novo e tornar a nascer? Então, ele entendeu pelo lado físico, não pelo lado espiritual, não pelo lado que Jesus estava explicando. E aí Jesus diz que aquele que nascer de novo, então, ele ali da água e do Espírito, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus. Então foi esta ali a explicação de Jesus, mostrando que o homem, todos os homens, precisam ter esse novo nascimento. Precisa passar por esse novo nascimento, que é ali o nascimento verdadeiro, um nascimento espiritual, aonde se nasce ali da água e do Espírito. É o novo nascimento que todo homem e toda mulher precisa passar por esse novo nascimento. E aí nós vemos, nascido não do sangue nem da carne. Então, dessa forma, aí Nicodemos entendeu. E aí a Bíblia vai nos falar, e o texto: ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênese. Quer dizer, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênese. Quer dizer, Gênese quer dizer início, uma nova vida, um novo início de vida. Então é o nascimento que o Senhor vai nos mostrar. Então, quando o homem aceita Jesus de verdade em seu coração, ele entrega a sua vida de coração ao Senhor, ele passa pelo novo nascimento, que aí nós vamos aprofundar mais nos subtópicos, né? Ponto 2, o subtópico 2 diz: nascido de Deus. Nascido de Deus, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Quer dizer, que o novo nascimento ali que Jesus está falando quer dizer que o homem, ele nasceu de Deus. Nasceu de Deus ali quer dizer que nasceu de Deus. Ou seja, quando Deus nasce na nossa vida, quando nós deixamos Jesus nascer em nossas vidas, resplandecer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu costumo até falar acerca do Natal, que é muito interessante, é uma data comemorativa em todo o mundo, se comemora essa data no dia 25
de dezembro se comemora o Natal, quer dizer que é o nascimento de Jesus, mas é um nascimento, pode-se dizer, oculto, porque ninguém mais se comemora o nascimento de Jesus. Praticamente, essa data não se refere mais a Jesus como símbolo do nascimento, como o centro da adoração nesse dia, porque se coloca primeiro Noel, o Papai Noel, se está em primeiro lugar em todas as coisas, se vê isso nesses dias, se vê aí tantas atribuições, as árvores, as luzes, então, e aí nós vemos que Jesus vai ficando de lado, Jesus vai saindo um pouco de lado, então perdendo-se a essência do que deveria ser realmente a adoração ao Senhor nesse dia. Então eu costumo dizer que o Natal para mim é o dia que Jesus nasceu dentro da minha vida, o dia que Jesus nasceu dentro de mim, o dia que eu levantei a minha mão, confessei o Senhor, aceitando Ele como meu Senhor e Salvador. Então isso é o Natal para mim. Então o Natal não só é no dia 25 de dezembro. Para mim, Natal é todos os dias, porque Jesus nasce todos os dias dentro da minha vida. Isso é importante nós observarmos. Então, Nicodemos passou por esse nascimento, e ele não compreendeu esse nascimento que Jesus estava ali instruindo, porque ali nós precisamos, amados, todos precisamos, necessitamos nascer de novo, nascer nas atitudes, nascer na moral, nascer na ética, nascer nos princípios, nascer de novo como um pai de verdade, nascer de novo como um filho obediente aos pais, nascer de novo como um bom funcionário, nascer de novo em todos os sentidos da nossa vida. Nós necessitamos e precisamos nascer de novo. Isso é importante para a nossa vida cristã, para o crescimento espiritual da nossa vida cristã. E Oséias fala lá no capítulo de número 6 e o verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a nossa vida é um processo. Então todos os dias precisamos conhecer o Senhor, todos os dias precisamos nascer de novo. Não adianta nós nascermos hoje para o Senhor e amanhã estarmos mortos para o Senhor. Então o nascimento é um processo, a regeneração é um processo, a santificação é um processo em nossa vida que nós devemos mantermos todos os dias das nossas vidas. Então, nascido de Deus, nós nascemos de Deus, é um ponto que nós precisamos também assim estar entendendo ele. Nascido da água, também mais um ponto que nós vemos aqui é no nascimento do novo homem, nascido da água. Então, o batismo nas águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé, se devidamente observando, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daqueles que recebem como Salvador e Senhor. Então, dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, interessante, nascido da água. Nós vemos aqui o comentarista bíblico falando que o nascimento, ele só tem um efeito, ou o batismo só tem um efeito salvador quando se é recebido pela fé. Interessante isso aqui. O batismo ele só tem um efeito salvador quando se é recebido pela fé. Ou seja, como nós poderemos ser salvos se nós não cremos ou recebemos o batismo pela fé. Então é algo que nós precisamos assim pensar. Então, o batismo ele só tem efeito salvador se você crê no batismo, conforme a palavra de Deus, que aquele que crê e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, crer e o batismo, que é a fé
ali atuante, quer dizer que a fé é praticada, então, que a fé é exercida. Então, aquele que crê e for batizado, então quer dizer que crê no Senhor Jesus e é batizado também nas águas, conforme a ordenança de Jesus, pela fé. Então, tem efeito salvador, dessa forma. Agora, se não tem um efeito, se você não crê que o batismo ele é para salvação, que o batismo ele tem um efeito salvador, se você não crê nisso, só crê no Senhor Jesus e não e vai empurrando o batismo, não quer batizar nas águas, não quer descer as águas batimais, então isso aí não vai ter efeito salvador na sua vida. Então é preciso ter o efeito salvador, que é você crer no batismo, conforme diz a Bíblia Sagrada. Ponto 4, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ou seja, aqui, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Amém? Então, meus queridos, olha, o nascido do Espírito, esse é o nascimento que nós observamos, que é a genuína conversão, aquela conversão de verdade, aquela conversão que não é só levantar a mão, só confessar publicamente ao Senhor Jesus, mas aquela conversão verdadeira, aquela conversão que mudou totalmente a nossa vida, a nossa história, os nossos hábitos, as nossas práticas, aquilo que nós fazíamos de verdade, que nós fazíamos que era errado, deixamos as práticas. É por isso que aí Paulo vai falar sobre esse nascimento, que quem está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer, as coisas velhas, as práticas velhas, aquilo que nós fazíamos de errado, ficou para trás. Eis que agora tudo se faz novo. Então quer dizer, nova vida, é uma nova criatura no Senhor Jesus. Então não adianta nós professarmos Jesus como único e suficiente Salvador e as nossas práticas continuam as mesmas velhas, práticas de antigamente. Não teve mudança nenhuma na nossa vida, isso não existe, isso não houve regeneração, não houve conversão genuína, conversão verdadeira, porque aquela conversão verdadeira, genuína, ela traz frutos, ela tem demonstrações, ela tem aí pessoas bem vistas pela sociedade, elas são realmente observadas essas pessoas e não passa desapercebida, porque as pessoas olham e dizem, mas quem é aquela pessoa? Não era aquela mesmo que fazia isso e aquilo, mas como está diferente? Isso aí é regeneração, é mudança total de vida. Então isso aí é nascer da água e do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto de número 2, nós vamos estar falando sobre a justificação do novo homem, amados irmãos. Justificação do novo homem. Primeiro tópico fala a inutilidade da justiça humana. Segundo, a maravilhosa doutrina da justificação. Terceiro, o novo homem é justo. Interessante esses 3 pontos. Primeiro ponto, a inutilidade da justiça humana. Isso é muito interessante, é profundo esse ponto aqui, a inutilidade da justiça humana. Quer dizer que é inútil a justiça humana para a salvação. Quer dizer que obras de justiças, obras boas, não traz salvação. Baseado e enfocamos aqui em Efésios capítulo 8, versículo 9, Efésios capítulo de número, aqui onde nós vimos aqui, no livro de Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, vai falar acerca disso aí, que a fé ali, que as obras, nós vemos ali que as obras não traz salvação, então que a salvação vem pela fé no Filho de Deus, pela fé no Senhor. Então a fé, a salvação
ela só pode ser gerada dentro de nós, ou nós só podemos obter a salvação em Cristo Jesus pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras que nós fazemos, que muitas pessoas fazem caridades, obras boas, mas não querem confessar Jesus como Senhor e Salvador, não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não quer seguir a Jesus e querem ser salvos. Não vão ser salvos, porque a Bíblia diz que a salvação é em Cristo Jesus, só pela graça, que é Jesus e Cristo, Senhor e Salvador. Então, não tem outras formas, não adianta você ser bom, não adianta você ser bonzinho, fazer obras, caridades, doar até metade dos seus bens, isso não vai trazer salvação a ninguém. Isso são práticas de uma pessoa já salva, de uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Então, pessoa que crê no Senhor Jesus faz obras boas, faz obras dignas de arrependimento, conforme a Bíblia e a palavra do Senhor nos ensina. Então, a inutilidade da justiça humana quer dizer que a justiça humana ela é inútil para a salvação. Ela não vai trazer salvação. Então, é inútil a justiça humana para salvação. É bom para muitas coisas, mas para a salvação é inútil. Ponto 2, tópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Então, mais um ponto aqui, a maravilhosa doutrina da justificação. É ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia, concede-lhes o status justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. É interessante esse ponto aqui, que nós vemos aqui que a maravilhosa doutrina da justificação. O que é justificação? Justificação é ser justificado por alguém. Por exemplo, se você não pode comparecer a um ambiente, por exemplo, o ambiente da escola, geralmente você precisa mandar uma justificativa, porque você não foi, para que você não foi, justamente para os professores justificarem sua ausência, qual foi o motivo, por que você falhou. Então, isso aí é uma justificativa. Então, nós precisamos de justificação. Então, aqui fala acerca da salvação. A salvação é que nós somos justificados por Jesus. Então, aí nós vemos o pecador. Todos nós somos pecadores, mas tem duas classes de pecadores. Quais são essas classes de pecadores? Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas há duas classes de pecadores. A Bíblia fala sobre essas duas classes, e é a classe de pecadores justificados e a classe de pecadores não justificados, que não tem justificação. Ou seja, quais são elas? Ou quem são eles, os justificados e os não justificados? Justificados são aqueles que creem no Senhor Jesus, que o aceitou como único e suficiente Salvador, tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, seguem a sua santa palavra, vivem de acordo ela, e aí busca a santificação a todo tempo. Esses são os pecadores justificados pelo Senhor Jesus. Então, eles são justificados pelo próprio Cristo. O próprio Cristo pagou o preço por eles, então eles foram justificados na cruz de Cristo, quando Cristo está ali de braços abertos, crucificado, ele morre por todo mundo, por todas as pessoas. Cristo morreu por toda a criatura, por todo ser humano, mas o efeito da morte de Jesus só foi para os pecadores justificados, para todos aqueles que receberam o seu presente, que foi a morte dele na cruz, em prol do nosso lugar, em nosso lugar. Jesus morreu em meu lugar, Jesus morreu no seu lugar. Então, quer dizer, quando nós aceitamos a morte de Cristo, o presente dele, que é a salvação, e aceitamos recebemos a Cristo em nossa vida, nós passamos agora a ser justificados por ele. Então, esses são os pecadores justificados. Tem os pecadores também que não são justificados. Quem são eles?
aqueles que não creem na palavra, aqueles que não creem no Senhor Jesus, que não o confessa, que acha que não precisa de salvação, não existe inferno, não existe céu, morreu, acabou. Esses são ignorantes, não conhecem a palavra, são esses os que não são justificados por Cristo, porque não aceitaram a morte de Cristo, não aceitaram o presente, que é a salvação que ele oferece a toda criatura, mas nem todos querem esse presente. Então é por isso que a Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos dele, filhos de Deus. Então isso é interessante, é justificação. Então, são os pecadores justificados e os não justificados, para você entender, para você conhecer quem são estes que são justificados e não justificados. Interessante. O novo homem justo. É o novo homem justo, o último subtópico aqui a justificação do homem. Fala assim: a partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve com o ladrão na cruz e creu no sacrifício de Jesus Cristo. Interessante, o novo homem, isso aqui é pouco entendido, quer dizer que é o perdão de Deus. Algo que muitas pessoas não compreendem, a grandeza e o perdão de Deus. O perdão de Deus é algo imenso, é imensurável medirmos o perdão de Deus, porque muitas das vezes as pessoas observam, mas fulano matou, muitas das vezes fulano roubou, fulano fez isso e aquilo e agora é crente. Muitos dizem isso. Agora é crentinho, agora está na igreja e tal, e quer ser santo, quer ser salvo. Muitas pessoas ignoram o perdão de Deus, acham que Deus ele é obrigado Deus a destruir uma pessoa, a lançar no inferno só porque cometeu todo tipo de atrocidade, não levando em conta que Deus o perdoa. Se a pessoa se arrepende de verdade, Deus perdoa. A Bíblia diz que Deus lança os seus pecados no lago do esquecimento, ou seja, o que fez de errado até aquele dia, até aquele momento, ficou para trás. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí o que agora cometer, a partir de agora, vai ser contado e vai receber também ali as suas penalidades pelo aquilo que faz. É por isso que diz a Bíblia, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então aí já é diferente. Já passou da situação de justificado para não justificado. Então é diferente. Então precisa o homem e a mulher compreender esse ponto aqui, o perdão de Deus. Então Deus perdoa, Deus ama em todo tempo. Deus ama, Deus não para de amar. Deus espera de nós uma decisão sincera, um arrependimento sincero. É claro que o perdão de Deus só é para um coração arrependido. Não adianta você pedir perdão a Deus por tal ato que você fez e não ter arrependido pelo aquilo que você fez. Continua da mesma forma. Se você fez aquilo errado, se brincar, você pode fazer de novo. Então, não teve nenhum arrependimento. Então, não foi gerado aí a santificação e a salvação na vida, não foi concretizada. Então, o homem e a mulher precisam estar muito atento a isso. Terceiro e último ponto fala acerca da santificação, queridos, do novo homem. Santificação do novo homem, um ponto muito bom, um dos mais cobrados de Deus e um dos menos que nós ouvimos hoje. Uma das coisas poucas que nós ouvimos é sobre a santificação, é sobre a doutrina da santidade, que muitas das vezes é algo que não se é observado por nós mesmos, e isso aí não podemos fazer de maneira nenhuma. Santificação do novo homem. Santificação como posicionamento. Vamos ver aqui sobre
a santificação como um posicionamento nosso. Vamos ver aqui o que é que diz a lição. O pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Então, posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, é a santificação aqui em forma de um posicionamento de fé. Ou seja, quando alguém aceita Jesus, ele se incomoda com as coisas que fazia de errado. Então, ele já está tendo um processo de santificação, de separação daquilo que é errado. Então aí já está se posicionando a sua vida, a sua fé, já está se mostrando. Então, se mostrando um posicionamento de santificação. Aí nós vemos aí, quando alguém se converte ao Senhor, aceita Jesus, a posição dele de réu já muda. Ele passa agora a não ser mais réu. Então já passa a ser um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus. O posicionamento mudou. Então isso aí já muda. Então a igreja já vê diferente, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Deus vai ver da mesma forma como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas a pessoa precisa da santificação, do processo de santidade, que é amar, buscar santificação, viver santidade, viver em santidade nessa terra. Como é que nós vivemos em santidade? Muitas das vezes as pessoas acham que ser santo é você ser colocado no altar e dobrar o joelho e adorar. Isso aí não é ser santo. Ser santo é se separar do erro. O que é santidade? É separação do erro, separação do pecado. Ou seja, eu faço isso de errado, é pecado, eu deixo de fazer. Entendi pela palavra, compreendi, o Espírito Santo vai me instruir, eu vou deixar de fazer isso que eu fazia de errado. O que é que acontece? Eu estou me santificando, eu estou me separando do pecado. Então, quando eu deixo de pecar, quando eu deixo de pecar, eu estou me santificando. Quando eu deixo de cometer erros, cometer as minhas falhas, por exemplo, as pessoas que muitas das vezes vêm lá do mundo, gosta de muita prostituição e etc, e tantas outras coisas, bebedeira, gostam de vícios como cigarro e etc. Então, quando aceita Jesus de verdade, ela vai buscar o processo da santificação. Então, ela vai começar se separando do cigarro, vai começar se separando da bebida, se separando das prostituições que vivia. Então, a pessoa passa aí já a ser santo, se santificando para Deus, morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Quanto mais nós morrermos para o mundo, mais nós nos aproximamos e nos santificamos para Deus. Então isso é importante nós entendermos. A santificação como processo. Nós vemos aqui a santificação como processo. Quer dizer, santificação é um processo. Não quer dizer que a pessoa aceitou Jesus, ela já é santa, não. Não. É um processo. Santificação é processo. Quer dizer, enquanto nós vivermos, enquanto nós respirarmos, nós vamos necessitar nos santificar, nos separar do pecado. Então é um processo. Santificação é um processo. Não é aceitou Jesus e eu já estou no céu, não. Não é aceitou, confessou Jesus como Senhor e Salvador, anda com a Bíblia debaixo do braço, eu já estou no céu, não. É santificação. A Bíblia, ela é muito clara. E aí nós vamos ver aqui em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Grava esse versículo no seu coração. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face de Deus. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face de Deus. Ninguém pode ver a face de Deus se não se santificar, se não se separar. Então é muito importante nós entendermos esse ponto, santificação como um processo. Santificação é a vontade
de Deus. Então, santificação é a vontade de Deus. É interessante aqui, a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e de toda a impureza. Então, a santificação é a vontade de Deus. Então, ser santo é o desejo do coração de Deus. Ser santo precisa ser uma necessidade nossa. Precisamos ter isso como uma necessidade, uma necessidade. É por isso que a Bíblia diz que precisamos ser sal, precisamos ser luz. Então, por que ser sal? Sal, porque para temperar esse mundo. Sal para temperar esse mundo. Luz para iluminar esse mundo de trevas, que está em trevas. As pessoas estão aí vivendo nas trevas e precisa da luz, precisa nós resplandecer a luz de Cristo. Muitas pessoas têm conhecido a Jesus através da luz que brilha em nossas vidas, através da luz que brilha talvez na tua vida aí, que é servo do Senhor, através aí do sal, do tempero, da palavra que você instrui, que você dá, da palavra que você aí leva aí para os pecadores, aí do testemunho de vida. Então, tudo isso vai fazer muito efeito nas nossas vidas, meus queridos amados irmãos. Então, a santificação é a vontade de Deus. Então, aqui nos fala lá em João, 1 João 1,7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, não há nenhuma sentença de pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apesar que já fez, que fez, e etc e tal, não há condenação. O apóstolo Paulo diz, Romanos 8:1, porquanto não há nenhuma condenação, nenhuma. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o apóstolo continua dizendo que não anda mais segundo a carne, a velha vida, as práticas erradas, mas que anda agora segundo o Espírito de Deus, a nova vida, que é a palavra como santificação para as nossas vidas. E aqui, meus queridos, foi mais uma lição nesta oportunidade, última lição do nosso trimestre aí, que Deus abençoe as nossas vidas, nos dê graça, fica na paz aí do Senhor nosso Deus, comente aí as nossas lições, dê o seu joinha, compartilhe, seja bênção na sua casa, na sua família, seja instrumento de Deus, para que Deus venha alcançar outras pessoas. Que Deus em Cristo vos abençoe, deixo-vos a paz do Senhor e até o próximo trimestre, em nome do Senhor Jesus.